A mão de Grace tremia quando a porta da diligência se abriu, revelando o rosto de um estranho em meio à neve ofuscante. "Você é a noiva?" O homem perguntou, sua voz cortando o vento uivante. Ela mal conseguia respirar. A mais de 3.000 quilômetros de Boston, diante de um homem cujo nome mal conhecia, cujo rosto nunca tinha visto e em cuja vida estava prestes a entrar. "Sou Owen Ellis", ele disse, pegando a mão congelada dela. "Estive esperando por você no frio." Ela queria correr, queria desaparecer na tempestade, mas seus pés não se moviam. E a mão dele já a puxava para um futuro do qual ela não podia escapar. "Por favor, inscreva-se no nosso canal e fique com a minha história até o fim. Comente a cidade de onde você está assistindo, para que eu possa ver até onde minha história viajou." Grace tomou a decisão em Boston há 3 meses, mas a questionou a cada quilômetro da jornada para o oeste. O anúncio tinha sido simples. Delegado procura esposa, território de Montana. Trabalho honesto, vida honesta. 23 palavras que pareceram a salvação quando ela esfregava o chão na pensão da senhora Peton, desviando das mãos do filho do proprietário, comendo nada além de restos de pão e batatas frias. Agora, descendo da diligência para os braços de Owen Ellis, ela se perguntava se havia trocado um pesadelo por outro. "Você consegue andar?" Owen perguntou, firmando-a contra o vento. "O hotel fica do outro lado da rua." "Eu consigo andar", disse Grace, embora suas pernas tremessem sob o vestido de viagem. Ela estava sentada por 3 dias seguidos, trocando de diligência em 5 cidades diferentes, dormindo em estações que cheiravam a cuspe de tabaco e corpos sujos. Owen não soltou o braço dela. "A tempestade chegou com força esta manhã. Não era para ter chegado até amanhã." "Estou acostumada com a neve", disse Grace. Mas a neve de Montana não era a neve de Boston. A neve de Boston caía suave e derretia rápido. Esta neve vinha de lado, furiosa, como se quisesse apagar tudo em seu caminho. Eles atravessaram a rua em silêncio, as botas de Grace escorregando no gelo que ela não conseguia ver. Owen a segurou 2 vezes antes de chegarem aos degraus do hotel. Suas mãos eram fortes, cuidadosas, como se ele já tivesse segurado coisas caindo antes e soubesse exatamente quanta pressão usar. Lá dentro, o calor atingiu Grace como um golpe físico. Seu rosto ardia, seus dedos gritavam. Owen a levou a uma cadeira perto do fogão a lenha e desapareceu sem dizer uma palavra. Grace sentou-se sozinha, pingando neve no chão de madeira rústica do hotel, imaginando o que acabara de fazer. Owen Ellis não era nada como suas cartas. As cartas tinham sido formais, educadas, quase frias. O homem era outra coisa completamente diferente. Alto e curtido pelo tempo, com olhos que pareciam ter visto coisas que ele nunca escreveria. "Café", disse Owen, reaparecendo com 2 canecas de lata. "Você precisa se aquecer por dentro." Grace pegou a caneca com as 2 mãos. O café era forte o suficiente para remover tinta. Ela bebeu mesmo assim. "Você é mais jovem do que eu esperava", disse Owen, sentando-se à sua frente. "Tenho 24 anos. Pensei que você fosse mais velho pelo jeito que escrevia. Você parecia mais velho." "A vida dura envelhece a voz", disse Grace. Ela não queria que soasse amargo, mas saiu assim. Owen assentiu como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. "Tenho 36 anos, caso estivesse se perguntando." Eu estava. Eles ficaram em silêncio, bebendo um café com gosto de sola de bota, observando a tempestade lá fora pela janela da frente do hotel. Grace contou 5 pessoas atravessando a rua em 10 minutos. Cidade pequena. Todos saberiam que ela havia chegado pela manhã. Todos saberiam que ela viera para se casar com o delegado. "A esposa do dono do hotel está preparando um quarto para você", disse Owen. "Lençóis limpos, água quente se quiser um banho. Você pode descansar antes de falarmos sobre os arranjos." "Que arranjos?", Grace perguntou, embora soubesse exatamente o que ele queria dizer. "O casamento. Deveríamos conversar sobre quando você quer, quando estiver pronta." Owen parou, seu maxilar se movendo como se as palavras estivessem presas em sua garganta. "Não quero apressá-la." Grace pousou a caneca de café. "Você pagou minha passagem. Você enviou dinheiro para roupas e despesas de viagem. Você não está me apressando. Você tem direito ao que pagou." O rosto de Owen endureceu. "Eu não paguei por nada, exceto por sua chegada segura.
Você não é uma propriedade, Sra. Anderson. Você é uma mulher que fez a escolha de vir aqui e pode fazer outra escolha de ir embora se não for isso que você quer. As palavras deveriam tê-la confortado. Em vez disso, a aterrorizaram. Grace tinha 73 centavos na bolsa. Ela não tinha família, nem referências, nem como conseguir passagem de volta para Boston, mesmo que Boston tivesse algo que valesse a pena voltar. Não vou embora, disse Grace em voz baixa. Vim para me casar com você, delegado Ellis. Pretendo manter minha palavra. Owen, ele disse. Você deveria me chamar de Owen se vamos nos casar. Owen, Grace repetiu, e o nome soou estranho em sua boca. Estrangeiro, como se ela estivesse experimentando a vida de outra pessoa. A esposa do dono do hotel apareceu então, uma mulher redonda com farinha no avental e bondade no rosto. Seu quarto está pronto, querida. Deixe-me mostrar o caminho. Você deve estar exausta depois dessa viagem terrível. Grace se levantou, grata pela interrupção. Owen também se levantou, desajeitado e inseguro, como se não soubesse o que fazer com as mãos. Passarei aqui amanhã de manhã, ele disse. Podemos conversar mais então. Amanhã de manhã, Grace concordou e seguiu a esposa do dono do hotel por uma escada estreita até um pequeno quarto com uma cama que parecia mais macia do que qualquer coisa em que ela dormira em 5 anos. A mulher, Sra. Hawkins, ela disse que era seu nome, ajudou Grace a tirar suas roupas de viagem molhadas e trouxe uma bacia de água quente. Leve o tempo que precisar, querida. Descanse o quanto precisar. Owen Ellis é um bom homem. Perdeu a esposa e a filhinha para a febre há 4 anos. Não olhou para outra mulher desde então. Ficamos todos surpresos quando ele colocou aquele anúncio no jornal. As mãos de Grace congelaram nos botões de seu vestido. Ele já foi casado. Oh, sim. Sarah era o nome dela. Doce moça. A filha deles, Emma, tinha apenas 3 anos quando faleceram. Owen cuidou das duas por 2 semanas, vendo-as definhar. Quase o matou quando morreram. Ele não é o mesmo desde então. A Sra. Hawkins saiu então, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Grace sozinha com informações que Owen não havia incluído em nenhuma de suas cartas. Grace afundou na cama, ainda vestindo sua camisola molhada, cansada demais para se despir mais. Owen Ellis não estava procurando uma esposa. Ele estava procurando uma substituta, uma mulher para preencher o buraco que sua esposa morta havia deixado. Ela deveria ter se sentido com raiva. Em vez disso, sentiu-se aliviada. Ambos estavam desesperados, ambos tentando fugir da dor. Talvez isso os tornasse perfeitos um para o outro. Talvez isso os condenasse. Grace dormiu mal, acordando a cada hora com o som do vento jogando neve contra a janela. Cada vez que acordava, considerava ir embora. Cada vez, ela não tinha para onde ir. Então fechava os olhos novamente. A manhã chegou cinzenta e calma. A tempestade havia passado, deixando Hecla soterrada sob 60 centímetros de neve fresca. Grace vestiu seu vestido menos amassado, de lã azul escura com botões pretos, e desceu para encontrar Owen esperando na pequena sala de jantar do hotel. Você dormiu? Ele perguntou, levantando-se quando ela entrou. Um pouco. Grace mentiu. Você também, Owen mentiu de volta, e Grace notou as olheiras sob seus olhos que diziam que ele passara a noite tão inquieto quanto ela. Eles tomaram café da manhã em silêncio, ovos e bacon que Grace forçou para dentro, embora seu estômago estivesse torcido em nós. Outros hóspedes do hotel olhavam abertamente, sussurrando por trás das mãos. A noiva por correspondência do delegado, a estranha de Boston, a mulher desesperada o suficiente para se casar com um homem que nunca conhecera. Precisamos conversar, disse Owen quando terminaram de comer. Em algum lugar privado. Ele a levou ao seu escritório, um pequeno prédio ao lado da cadeia com um fogão a lenha, 2 cadeiras e uma mesa coberta de cartazes de procurado. Owen fechou a porta e ficou de costas para ela, como se estivesse bloqueando sua rota de fuga. A Sra. Hawkins lhe contou sobre Sarah, ele disse. Não era uma pergunta. Sim, eu deveria ter mencionado em minhas cartas. Não o fiz porque eu não sabia como escrever isso sem parecer que estava procurando uma substituta. Você está? Perguntou Grace. Procurando uma substituta? Owen ficou quieto por um longo tempo, seus olhos fixos em algo que Grace não conseguia ver. Eu não sei, ele disse finalmente. Eu não sei o que estou procurando. Só sei que não consigo continuar vivendo sozinho naquela casa, acordando em quartos vazios,
comendo refeições sozinho, vendo outros homens voltarem para casa para suas esposas e famílias, enquanto eu volto para casa para fantasmas. A honestidade surpreendeu Grace. Ela esperava que ele mentisse, que pintasse belos quadros de recomeços e novos começos. Em vez disso, ele lhe deu a verdade nua e crua. Ele estava solitário e a estava usando para consertar isso. Não estou procurando amor, disse Grace, correspondendo à sua honestidade com a dela. Estou procurando segurança, um teto sobre minha cabeça e comida no meu estômago. E um homem que não se forçará sobre mim quando estiver bêbado. Se você puder me dar essas coisas, eu lhe darei o que quer que você esteja procurando. Companheirismo, parceria, alguém para preencher os quartos vazios. O rosto de Owen era ilegível. É um acordo frio. É um acordo honesto. E se algo mais crescer entre nós? Owen perguntou. E se tornar algo mais do que um acordo? Então lidaremos com isso quando acontecer, disse Grace. Mas não estou lhe prometendo amor, Owen. Estou lhe prometendo presença. Estou lhe prometendo que ficarei, que tentarei, que construirei uma vida aqui com você. Mas amor é algo que vem ou não. Não podemos forçá-lo. Owen atravessou a sala então, movendo-se lentamente, como se estivesse se aproximando de um cavalo assustado. Ele parou a 60 centímetros de Grace, perto o suficiente para que ela pudesse ver os fios prateados em seu cabelo escuro, a cicatriz ao longo de sua mandíbula. O jeito como suas mãos tremiam levemente antes de ele as fechar em punhos. Eu posso lhe dar segurança, ele disse. Posso lhe dar um lar e comida, e minha palavra de que nunca a tocarei, a menos que você queira. Posso lhe dar meu nome e minha proteção, e tudo o que possuo. Mas não posso lhe prometer felicidade, Grace. Não posso prometer que isso será algo mais do que duas pessoas quebradas tentando sobreviver juntas. Não estou pedindo felicidade, disse Grace. Estou pedindo sobrevivência. Se a felicidade vier depois, nos consideraremos sortudos. Eles ficaram ali, a 60 centímetros de distância, fazendo a proposta de casamento mais fria que Grace já ouvira. Sem romance, sem palavras bonitas, apenas duas pessoas negociando os termos de seu futuro compartilhado como se estivessem redigindo um contrato de negócios. Quando? Owen perguntou. Quando você quer fazer isso? Em breve, disse Grace. Antes que eu perca a coragem. Amanhã. O pastor pode nos casar. Amanhã à tarde, se as estradas estiverem limpas o suficiente para ele chegar à cidade. Amanhã, Grace concordou, e sentiu algo em seu peito se apertar e se tornar final, como uma porta se fechando em sua vida antiga. Owen a acompanhou de volta ao hotel, sua mão pairando perto do cotovelo dela, mas sem tocar. A cidade inteira os observava agora, rostos aparecendo nas janelas, mulheres agrupadas nas esquinas apesar do frio. Grace manteve o queixo erguido, os olhos para a frente, recusando-se a mostrar qualquer fraqueza. Eles estão curiosos, disse Owen. Eles vão se acostumar com você. Será? Grace perguntou. Ou serei sempre a noiva por correspondência que se casou com o delegado por desespero? Você não é a única pessoa desesperada nesta cidade, disse Owen em voz baixa. Metade das pessoas aqui está fugindo de algo. Você vai se encaixar bem. Ele a deixou nos degraus do hotel, tirando o chapéu como se fossem estranhos que acabaram de se conhecer por acaso. Não duas pessoas que acabaram de concordar em unir suas vidas para sempre. Grace passou o resto do dia em seu quarto, ajustando seu melhor vestido, uma seda cinza que comprara em Boston 3 anos antes para uma entrevista de emprego que nunca conseguiu. Era muito chique para Montana, muito fino para uma cidade como Hecla, mas era a única coisa que ela possuía que não cheirava a diligência e desespero. A senhora Hawkins trouxe o jantar em uma bandeja. Frango assado e batatas e pão ainda quente do forno. Você realmente vai levar isso adiante? Ela perguntou, colocando a bandeja na pequena mesa perto da janela. Vou. Owen é um bom homem. Homem duro, mas bom. Ele cuidará de você. Eu sei, disse Grace, embora não soubesse de nada, exceto que amanhã se casaria com um estranho e esperava que fosse melhor do que a vida que deixara para trás. A senhora Hawkins saiu e Grace comeu sozinha, observando o sol se pôr sobre montanhas que nunca vira antes, em uma cidade cujo nome não sabia soletrar 3 meses atrás. Amanhã ela seria Grace Ellis. Amanhã ela seria a esposa do delegado.
Amanhã ela calçaria os sapatos de uma mulher morta e esperaria que servissem. O pensamento a manteve acordada a noite toda, andando de um lado para o outro no pequeno quarto, ensaiando votos que nunca quisera dizer, preparando-se para um futuro que não conseguia imaginar. Quando a manhã chegou, Grace estava exausta, aterrorizada, completamente comprometida em levar isso adiante. Owen chegou ao meio-dia, vestido com um terno escuro que parecia ter sido guardado em um baú por anos. Seu cabelo estava penteado para trás, suas botas polidas, seu rosto recém-barbeado. Ele parecia um homem indo para sua própria execução. "Pronta?" ele perguntou. Grace assentiu, incapaz de falar além do medo alojado em sua garganta. Eles caminharam para a igreja juntos. O braço de Owen rígido sob a mão dela, ambos em silêncio como um túmulo. A cidade inteira apareceu para assistir. Homens em seus ternos de domingo, mulheres em seus melhores vestidos, crianças pressionando os rostos contra as janelas da igreja. Grace sentiu os olhos deles como marcas queimando em suas costas, marcando-a como uma forasteira, uma estranha, uma mulher que não pertencia. O pastor estava esperando lá dentro, sua Bíblia aberta, sua expressão gentil, mas distante. Ele já havia casado dezenas de casais como eles. Pessoas desesperadas fazendo escolhas desesperadas, esperando que Deus abençoasse seu desespero em algo que valesse a pena. "Amados", o pastor começou, e Grace parou de ouvir. Ela se concentrou na mão de Owen segurando a dela, nos calos em sua palma, na força de seu aperto. Ele era real. Isso era real. Em 5 minutos, ela estaria casada com um homem cujo sobrenome aprendera em um anúncio, cujo rosto vira pela primeira vez ontem, cuja dor herdara junto com seu nome. "Você, Owen Ellis, aceita esta mulher?" "Aceito", disse Owen, sua voz firme e segura, como se tivesse feito as pazes com essa decisão em algum momento entre ontem e hoje. "E você, Grace Anderson?" "Aceito", Grace sussurrou e sentiu o mundo inclinar-se de lado, reorganizando-se em algo novo, aterrorizante e inevitável. "Eu os declaro marido e mulher." Owen a beijou então, breve e formal, seus lábios mal tocando os dela antes de se afastar. Grace sentiu o gosto de café e arrependimento e algo mais que não conseguia nomear. Então acabou e eles estavam caminhando de volta pelo corredor juntos, casados, ligados, presos um ao outro para o melhor ou para o pior, na saúde e na doença, até que a morte os separasse. As portas da igreja se abriram para a luz do sol ofuscante, refletida na neve fresca. E o primeiro pensamento de Grace como esposa de Owen Ellis foi que ela havia cometido um erro terrível. "Sorria", Owen murmurou ao lado dela, sua mão apertada em seu cotovelo. "Eles estão observando." Grace forçou seus lábios em algo que se assemelhava à felicidade, enquanto a cidade de Hecla aplaudia sua união. Mulheres enxugavam os olhos com lenços. Homens davam tapinhas nas costas de Owen enquanto passavam. Crianças jogavam punhados de neve em vez de arroz, rindo quando os cristais congelados atingiam a bochecha de Grace. "Parabéns, delegado!" alguém gritou. "Ela é bonita." "Homem de sorte", outra voz acrescentou. "Um novo começo e tudo mais." Owen continuou andando, puxando Grace como uma carga que precisava entregar antes que estragasse. Eles andaram 3 quarteirões antes que ele finalmente falasse. "Minha casa fica logo ali, aquela com as venezianas verdes." Grace olhou para onde ele apontou e viu uma pequena cabana na beira da cidade, isolada dos outros prédios, cercada por postes de cerca que se inclinavam em ângulos estranhos, como se tivessem desistido de tentar ficar em pé. A casa em si parecia cansada, tinta descascando, varanda cedendo, janelas que precisavam de limpeza. A casa de uma mulher morta, a casa de Sarah. "Precisa de trabalho", disse Owen, lendo seu silêncio. "Não a mantive como deveria." "Está tudo bem", Grace mentiu. Porque o que mais ela poderia dizer? Esta era sua casa agora. Estes postes de cerca tortos, esta tinta descascando, este monumento à dor de Owen, tudo isso pertencia a ela agora, quisesse ela ou não. Owen abriu a porta da frente e se afastou, deixando Grace entrar primeiro. O interior era pior que o exterior. Poeira cobria todas as superfícies. Pratos sujos na pia.
O casaco de um homem pendurado em um gancho, mas nada mais sugeria que uma mulher já tivesse vivido ali. As coisas de Sarah haviam sumido, guardadas ou queimadas ou enterradas com ela. Grace não sabia qual, e tinha medo de perguntar. Vou acender o fogo, disse Owen, movendo-se em direção ao fogão frio. Você pode dar uma olhada, ver o que precisa ser mudado. Grace ficou no centro da sala principal, virando-se lentamente, catalogando o vazio. Um quarto visível através de uma porta aberta. Uma área de cozinha com uma bomba que provavelmente congelava no inverno. Uma mesa com duas cadeiras, embora uma parecesse não ter sido usada por anos. Era por isso que ela trocara Boston. Este era seu novo começo. Onde ela dormia? Grace perguntou. Sua filha, Emma. As mãos de Owen congelaram na lenha. Há um pequeno quarto ao lado do quarto principal. Eu o fechei depois. Não o abri desde então. Eu quero vê-lo. Grace, eu quero vê-lo, Owen. Se vou morar nesta casa, preciso ver tudo. Owen largou a lenha e caminhou para o quarto sem dizer outra palavra. Grace o seguiu, seu coração martelando contra suas costelas. Ele abriu uma porta que ela não havia notado, pequena, quase escondida nas sombras, e recuou. O quarto estava exatamente como uma criança de 3 anos o deixara. Uma cama minúscula com uma colcha desbotada, brinquedos de madeira espalhados pelo chão, uma boneca apoiada no travesseiro, seus olhos de botão olhando para o nada. Grace sentiu sua garganta se fechar. Você guardou tudo. Ela sussurrou. Eu não consegui. A voz de Owen falhou. Eu não consegui jogar fora. Parecia que a estava perdendo 2 vezes. Grace se virou para encará-lo, vendo pela primeira vez a profundidade de sua dor. Não era uma dor antiga, suavizada pelo tempo. Era uma dor crua, fresca, do tipo que ainda sangrava quando tocada. Owen Ellis não havia se curado da perda de sua família. Ele apenas aprendera a andar ao redor da ferida. Eu não sou Sarah, disse Grace em voz baixa. Não posso ser ela. Nem vou tentar. Eu sei disso, você sabe. Porque parada aqui, olhando para este quarto, não acho que você saiba. Acho que você me trouxe aqui para preencher um buraco que não pode ser preenchido. Acho que você está olhando para mim e vendo outra pessoa. O maxilar de Owen se contraiu. Você não sabe o que eu vejo quando olho para você. Então me diga o que você vê. Porque agora sinto-me como um fantasma tentando assombrar uma casa que já tem fantasmas demais. Eles ficaram ali na porta de Emma, casados há menos de 1 hora, já brigando por coisas que nenhum dos dois sabia como dizer. Grace esperou que Owen se defendesse, que negasse suas acusações, que lhe dissesse que ela estava errada. Em vez disso, ele fez algo pior. Ele lhe disse a verdade. Eu vejo uma mulher que está aterrorizada, disse Owen. Vejo alguém que correu mais de 3.000 quilômetros de algo sobre o qual não quer falar. Vejo desespero e força e o tipo de solidão que faz as pessoas fazerem coisas desesperadas. Eu vejo a mim mesmo, Grace. Vejo alguém tentando fugir da dor, fingindo que pode recomeçar. E você está certa. Eu a trouxe aqui para preencher um buraco. Mas talvez você tenha vindo aqui para preencher um também. Grace sentiu lágrimas queimarem atrás de seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Que buraco estou tentando preencher? Aquele que se abriu quando você percebeu que estava completamente sozinha no mundo, disse Owen. Aquele que a fez responder a um anúncio de um estranho. Aquele que a trouxe para Montana no meio do inverno para se casar com um homem que nunca conhecera. Nós dois estamos fugindo, Grace. Nós dois estamos tentando construir algo do nada porque não sabemos o que mais fazer. A verdade disso atingiu Grace como um golpe físico. Ela queria discutir, negar, dizer a Owen que ele estava errado, mas ele não estava errado. Ele estava exatamente certo. Ela estava fugindo. Ela estava desesperada. Ela estava tentando construir uma vida a partir dos destroços de sua antiga, esperando que a neve de Montana pudesse enterrar seu passado fundo o suficiente para que ela nunca mais tivesse que olhá-lo. Eu tinha uma irmã, Grace se ouviu dizer. Margaret. Ela morreu há 2 anos. Tuberculose. Cuidei dela por 8 meses, vendo-a definhar, ouvindo-a tossir sangue todas as noites. Quando ela morreu, eu não tinha mais nada. Nenhuma família, nenhum dinheiro, nenhuma razão para ficar em Boston. Então, quando vi seu anúncio, quando li aquelas 23 palavras, pensei que talvez Deus estivesse me dando uma saída. Owen ficou quieto por um longo tempo.
Então ele fechou a porta de Emma gentilmente e levou Grace de volta para a sala principal. Ele não tentou confortá-la. Ele não ofereceu platitudes vazias. Ele apenas se sentou à mesa e esperou que ela se sentasse também. Sarah morreu primeiro, disse Owen. Emma aguentou por mais 3 dias. Fiquei acordado com ela, segurando sua mão, contando-lhe histórias, prometendo que sua mãe a esperava no céu. Quando ela finalmente parou de respirar, eu também quis morrer. Quis segui-las para onde quer que tivessem ido. Mas não o fiz. Fiquei aqui. Continuei trabalhando. Continuei vivendo. E cada dia parecia um castigo por sobreviver, quando elas não sobreviveram. Por que você colocou o anúncio no jornal? Grace perguntou. Por que agora, depois de 4 anos? Porque acordei uma manhã no outono passado e percebi que não conseguia me lembrar do som da risada de Sarah, disse Owen. Não conseguia mais ouvi-la em minha cabeça. E eu sabia que se continuasse vivendo sozinho nesta casa, esqueceria tudo. A voz dela, o sorriso dela, o jeito como ela cantarolava enquanto cozinhava. Eu perderia tudo para o tempo e a dor. Então pensei que talvez se eu trouxesse alguém novo para esta casa, alguém vivo, respirando e real, talvez eu pudesse parar de morrer junto com elas. Grace estendeu a mão sobre a mesa e pegou a de Owen. Seus dedos estavam frios, ásperos, com cicatrizes de anos de trabalho duro. Não posso trazê-las de volta. Eu sei, não posso fazer você esquecê-las. Não quero esquecê-las. Só quero parar de me afogar na memória delas. Eles ficaram assim, de mãos dadas. 2 pessoas que acabaram de prometer suas vidas uma à outra, finalmente sendo honestas sobre o que essas promessas significavam. O fogo que Owen acendera começou a aquecer a sala. Lá fora, o sol se movia mais baixo no céu, pintando a neve de dourado, laranja e rosa. Eu deveria fazer o jantar, disse Grace eventualmente. Você tem comida? Alguma, não muita. Eu como principalmente no hotel. Grace se levantou e foi para a área da cozinha, abrindo armários, encontrando-os quase vazios. Farinha, sal, algumas batatas começando a brotar. Os suprimentos de Owen pareciam de um homem que parara de se importar se comia ou morria de fome. Terei que ir ao armazém geral amanhã, disse Grace. Abastecer-me adequadamente. Se vou morar aqui, vou cozinhar refeições de verdade. Eu lhe darei dinheiro. Precisarei de mais do que dinheiro. Precisarei saber do que você gosta de comer, o que não suporta, se toma café com açúcar ou sem, se quer seus ovos mexidos ou fritos. Todas as coisas que uma esposa deveria saber sobre seu marido. Owen se levantou e foi até onde Grace estava. Ele parou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor vindo dele, sentir o cheiro do sabão que ele usara para se barbear naquela manhã. Eu tomo café preto. Comerei qualquer coisa que você colocar na minha frente e tenho mexido meus próprios ovos por 4 anos. Então qualquer coisa diferente terá gosto de banquete. É um começo, disse Grace, sua voz mais trêmula do que ela queria. E quanto a você? Owen perguntou. O que preciso saber sobre você? Eu odeio carne de porco. Não consigo beber leite sem ficar doente. Gosto do meu café com tanto açúcar que mal tem gosto de café. E não cozinho uma refeição de verdade há 2 anos, porque a senhora Petrin não deixava seus inquilinos usarem a cozinha. Então aprenderemos juntos, disse Owen, como cozinhar um para o outro, como viver um com o outro, como ser casados quando nenhum de nós tem ideia do que está fazendo. Grace se virou para encará-lo completamente, e o olhar em seus olhos fez sua respiração prender. Ele não a estava olhando como se ela fosse a substituta de Sarah. Ele a estava olhando como se ela fosse Grace, quebrada e desesperada. E ali, em sua cozinha, tentando descobrir como construir uma vida a partir de pedaços que nenhum dos dois queria examinar de perto. Estou com medo, Grace admitiu. De quê? Disso? De você? De acordar amanhã e perceber que cometi um erro que não posso desfazer. Você sempre pode desfazer, disse Owen. Eu lhe disse ontem, você não é uma propriedade. Se quiser ir embora, eu lhe darei dinheiro para a passagem de volta para Boston. Escreverei uma carta de referência para você. Ajudarei você a ir embora se for isso que você precisa. Pare de dizer isso, disse Grace, sua voz afiada. Pare de me dar permissão para ir embora. Toda vez que você diz isso, faz parecer que espera que eu fuja, como se estivesse esperando que eu perceba que erro foi este e desapareça.
Eu estou esperando por isso, disse Owen em voz baixa. Porque não entendo por que você ficaria. Não entendo o que você poderia querer de uma vida como esta. Casada com um homem que não ama. Vivendo na casa de uma mulher morta, presa em uma cidade onde todos sempre a verão como a noiva desesperada por correspondência. Grace sentiu a raiva subir em seu peito, quente e limpa, queimando o medo. Você quer saber por que eu ficaria? Porque Boston era pior. Porque esfregar chão e desviar de mãos atrevidas e comer restos de pão era pior. Porque dormir em um quarto de pensão com outras 3 mulheres, ouvindo-as chorar até dormir todas as noites, imaginando qual de nós morreria primeiro de frio, de fome ou de desesperança. Isso era pior. Você acha que este é o fundo do poço, Owen? Você acha que casar com você é a pior coisa que já me aconteceu? Esta é a melhor chance que tive em 5 anos. Isto sou eu subindo, não caindo. Owen a encarou como se nunca a tivesse visto de verdade antes. O que aconteceu em Boston? Do que você estava fugindo? Da vida, disse Grace. Eu estava fugindo da vida. Da realidade esmagadora e destruidora de ser uma mulher sozinha em uma cidade que devora mulheres como eu e cospe os ossos. Eu estava fugindo da inevitabilidade de saber que em 5 ou 10 anos eu ainda estaria esfregando o chão, ainda desviando de mãos, ainda comendo restos de pão até o dia em que morresse. Você me deu uma saída, Owen. Você me deu a chance de ser algo mais do que apenas outra mulher pobre morrendo lentamente em uma pensão. Então, sim, estou com medo. Sim, estou aterrorizada. Mas não vou embora. Não estou fugindo. Estou aqui e vou ficar. E você vai ter que aceitar isso. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para sufocar. Então Owen fez algo que Grace não esperava. Ele sorriu. Não um sorriso grande, não um sorriso feliz, mas um sorriso real. A primeira expressão real que ela vira em seu rosto desde que chegara. Você é mais forte do que parece, ele disse. Eu tenho que ser. Mulheres fracas não sobrevivem ao que eu sobrevivi. Sarah também era forte, até a febre a levar. A força nem sempre te salva. Não, Grace concordou, mas te dá uma chance de lutar. Eles fizeram o jantar juntos. Comida simples, batatas e carne de porco salgada dos escassos suprimentos de Owen. Grace cozinhou enquanto Owen observava, oferecendo sugestões, corrigindo-a quando ela adicionava muito sal, mostrando-lhe onde guardava uma faca boa. Eles trabalharam em um silêncio confortável. 2 pessoas aprendendo os ritmos uma da outra, descobrindo como compartilhar o espaço sem pisar nos pés uma da outra. Quando se sentaram para comer, a comida era mal comestível, as batatas mal cozidas, a carne de porco muito salgada, mas eles comeram mesmo assim porque era a primeira refeição deles como marido e mulher, e isso tinha que significar algo. Conte-me sobre a cidade, disse Grace entre as mordidas. Quem eu deveria conhecer? Quem eu deveria evitar? Owen considerou a pergunta. A senhora Hawkins você já conheceu. Ela é gentil, mas fofoqueira. Qualquer coisa que você contar a ela estará por toda a cidade pela manhã. O nome do médico é Bradford. Ele é competente, mas bebe demais. O pastor que você conheceu hoje, ele é justo. Fica na dele. O dono do armazém geral é Tom Fletcher. Ele tentará te enganar nos preços até você provar que sabe contar. Alguém perigoso? Perigoso como? Perigoso como o tipo de homem que deixei para trás em Boston. O tipo que acha que uma mulher sozinha é presa fácil. O rosto de Owen endureceu. Você não está sozinha. Você é a esposa do delegado. Qualquer homem que tocar em você responde a mim. Não foi isso que eu perguntei. Owen ficou quieto por um momento. Há um homem chamado Calloway, um peão de rancho. Ele fica bêbado nas noites de sábado e causa problemas. Já o prendi 2 vezes por brigar. Ele não respeita muito as mulheres, mas sabe que não deve me contrariar. E os outros? Os homens respeitáveis. A maioria deles é boa gente. Alguns vão te testar. Ver se você é o tipo de mulher que tolera desrespeito. Você precisará estabelecer limites cedo. Mostrar a eles que não é alguém para ser empurrada. Sou boa em estabelecer limites, disse Grace. Tive que ser em Boston. Eles terminaram de comer em silêncio, e Grace percebeu com um sobressalto que o sol havia se posto completamente. A noite havia caído,
E ela estava sozinha em uma casa com um homem que mal conhecia. Um homem que tinha todo o direito legal de exigir o que quisesse dela. Owen deve ter visto o medo passar por seu rosto, porque ele se levantou abruptamente, arrastando a cadeira no chão. Eu durmo aqui fora, ele disse, gesticulando para a sala principal. Há um saco de dormir no armário. Você fica com o quarto. Tranque a porta se isso te fizer sentir mais segura. Owen, eu quis dizer o que disse ontem. Não vou te tocar a menos que você queira. Isso inclui esta noite. Isso inclui todas as noites até você me dizer o contrário. Grace sentiu sua garganta apertar. Obrigada. Não me agradeça por decência básica. É o mínimo que você merece. Ele encontrou o saco de dormir e o estendeu perto do fogo enquanto Grace lavava os pratos em água fria, suas mãos tremendo por mais do que apenas a temperatura. Quando terminou, ela caminhou até a porta do quarto e parou. Owen! Ele olhou para cima de onde estava arrumando sua cama improvisada. Isso é estranho, disse Grace. Tudo isso, mas estou feliz por estar aqui. Estou feliz por ter vindo. A expressão de Owen suavizou. Eu também estou feliz que você veio, Grace. Mesmo que estejamos ambos aterrorizados e não tenhamos ideia do que estamos fazendo. Especialmente porque estamos aterrorizados, disse Grace. Isso significa que ambos ainda somos capazes de sentir algo. Ela fechou a porta do quarto atrás de si e ficou na escuridão, ouvindo Owen se mover no outro cômodo, se acomodando para a noite. A cama era grande, vazia e fria. Grace entrou totalmente vestida, puxando a colcha até o queixo, encarando o teto. Ela estava casada. Ela era Grace Ellis. Ela era a esposa do delegado em uma cidade de Montana, da qual nunca ouvira falar 3 meses atrás. E de alguma forma, impossivelmente, ela pensou que poderia realmente sobreviver a isso. Ela poderia até ser feliz. Grace acordou com o cheiro de café e o som de Owen se movendo na cozinha. Por um momento desorientador, ela esqueceu onde estava. Então se lembrou. Casada, Montana, esposa do delegado. E seu estômago se contraiu com uma ansiedade que parecia que nunca o deixaria. Ela se vestiu rapidamente, com o mesmo vestido de lã azul de ontem, arrumou o cabelo o melhor que pôde sem um espelho adequado e abriu a porta do quarto para encontrar Owen no fogão, tentando cozinhar algo que parecia ovos, mas cheirava a couro queimado. Bom dia, ele disse sem se virar. Pensei em fazer o café da manhã, mas não estou fazendo um bom trabalho. Deixe-me, disse Grace indo para o fogão. Ela pegou a frigideira dele e avaliou os danos. Estes estão irrecuperáveis. Vou começar de novo. Eu costumava ser melhor nisso, disse Owen, recuando para lhe dar espaço. Antes de Sarah morrer, eu conseguia pelo menos mexer ovos sem transformá-los em carvão. Grace quebrou ovos novos na frigideira, batendo-os com mais força do que o necessário. Pare de comparar tudo com antes de Sarah morrer. Se vamos fazer isso funcionar, você precisa parar de medir o presente pelo passado. Owen ficou quieto por um longo momento. Você está certa. Desculpe. Não peça desculpas. Apenas pare de fazer isso. Eles tomaram café da manhã em um silêncio tenso. Os ovos de Grace perfeitamente comestíveis. O café de Owen forte o suficiente para remover ferrugem. Grace o observava por cima da borda de sua xícara, estudando as linhas ao redor de seus olhos. O jeito como seu maxilar se movia quando ele pensava em algo que não queria dizer. Preciso ir ao armazém geral hoje, disse Grace finalmente. Abastecer a cozinha adequadamente, comprar suprimentos. Eu te levo. Posso ir sozinha. Não no seu primeiro dia inteiro na cidade. As pessoas falarão menos se eu estiver com você. As pessoas vão falar de qualquer maneira, disse Grace. Eu sou a noiva por correspondência. Sou a estranha. Sou a mulher desesperada o suficiente para se casar com um homem que nunca conheceu. Nada que você faça vai mudar isso. Então deixe que vejam que você não está sozinha, disse Owen, sua voz dura. Deixe que vejam que você tem um marido que está com você. Grace pousou a xícara de café. É isso que você é? Meu marido? Porque ontem à noite você dormiu no chão como um estranho. E esta manhã você está cozinhando ovos como se tivesse esquecido como funcionar em sua própria casa. Não sei o que somos, Owen. Mas marido e mulher parece um exagero. O que você quer que eu seja? Owen perguntou.
Diga-me o que você precisa, e eu tentarei ser isso. Preciso que você seja honesto. Preciso que você pare de andar na ponta dos pés, ao meu redor, como se eu fosse feita de vidro. Preciso que você me trate como uma parceira, não como uma convidada que você está hospedando até que eu decida ir embora. Owen se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando no chão. Certo. Você quer honestidade? Estou aterrorizado. Estou aterrorizado por ter cometido um erro ao trazê-la aqui. Estou aterrorizado por estar usando você para consertar algo que não pode ser consertado. Estou aterrorizado que em 6 meses ou um ano você vai me olhar com os mesmos olhos mortos que Sarah tinha quando a febre a estava matando e terei que assistir outra mulher definhar nesta casa. Essa é a verdade, Grace. É disso que estou andando na ponta dos pés. Grace sentiu como se tivesse levado um tapa. Você acha que eu vou morrer? Todos morrem eventualmente. Sarah morreu. Emma morreu. Sua irmã morreu. A morte vem para todos. E estou cansado de amar pessoas apenas para vê-las desaparecer. Então por que você se casou comigo? Grace exigiu, levantando-se para encará-lo. Se você tem tanto medo de perder pessoas, por que trazer alguém novo para sua vida? Porque tenho mais medo de morrer sozinho, Owen gritou. E as palavras ecoaram na pequena casa como tiros. Porque acordar todas as manhãs para quartos vazios e café frio e a memória de todos que perdi estava me matando mais lentamente do que qualquer febre poderia. Então sim, estou usando você. Estou usando você para sentir algo além de dor. Estou usando você para ter uma razão para sair da cama de manhã. E talvez isso me torne egoísta. Talvez isso me torne cruel. Mas é a verdade que você pediu. Grace atravessou a sala e o esbofeteou. O som estalou como gelo quebrando e a cabeça de Owen virou para o lado. Quando ele olhou de volta para ela, havia choque em seus olhos, mas também algo mais. Alívio, talvez, ou reconhecimento. Nunca mais fale sobre morrer perto de mim, disse Grace, sua voz tremendo. Nunca mais me compare à sua esposa morta, ou preveja minha morte, ou haja como se me amar fosse algum tipo de sentença de morte. Eu vim aqui para viver, Owen. Eu vim aqui para construir algo. E se você não consegue me ver como nada além de outra pessoa que vai perder, então talvez eu devesse ir embora, afinal. Você não vai embora, disse Owen em voz baixa. Você não decide isso, você está certo. Eu não decido. Mas você não vai embora porque está tão aterrorizada quanto eu. E não tem para onde ir. Estamos presos um ao outro, Grace. Estamos casados. Fizemos votos. E talvez esses votos tenham sido feitos por desespero, solidão e medo. Mas ainda são vinculativos. Votos podem ser quebrados. Não por mim, disse Owen. Eu não quebro minhas promessas, nem mesmo as que faço em desespero. Eles ficaram ali, respirando com dificuldade, encarando um ao outro através de 1 metro de espaço que parecia quilômetros. A mão de Grace ainda ardia do tapa. A bochecha de Owen estava vermelha viva. Nenhum deles se moveu. Deveríamos ir à loja, disse Grace finalmente, antes que a cidade inteira saiba que passamos nossa primeira manhã como marido e mulher gritando um com o outro. Tarde demais para isso, disse Owen. Estas paredes são finas. Tenho certeza de que a senhora Henderson ao lado ouviu cada palavra. Grace sentiu o calor subir às bochechas. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bem-vinda à vida em cidade pequena. Todos sabem de tudo. E o que não sabem, inventam. Owen pegou seu casaco e estendeu-o de Grace para ela. O deixou ajudá-la a vesti-lo, sentindo suas mãos brevemente em seus ombros, quentes e firmes, apesar de tudo o que acabaram de dizer um ao outro. Eles caminharam para o armazém geral em silêncio. A mente de Grace correndo com tudo o que ela queria dizer e não conseguia descobrir como expressar. A loja estava lotada quando chegaram. Mulheres fazendo suas compras matinais, homens pegando suprimentos, crianças implorando por doces de 1 centavo. A conversa parou quando Grace e Owen entraram. Todos os olhos no lugar se viraram para encará-los. Bom dia, delegado, Tom Fletcher gritou de trás do balcão. Bom dia, senhora Ellis. Bem-vinda à cidade. Obrigada, disse Grace, odiando como sua voz soava pequena. Ela se moveu pela loja metodicamente, selecionando farinha, açúcar, café, sal, feijão, carne seca, enlatados. Owen a seguia, carregando a pilha crescente de suprimentos, sem oferecer opiniões,
apenas estando presente. Grace sentiu o peso de cada olhar, ouviu os sussurros que a seguiram por cada corredor. Ela é mais bonita do que eu esperava, murmurou uma mulher. Será que ela dura muito? Respondeu outra. O inverno aqui não é como o inverno no leste. Pobre Sarah, acrescentou uma terceira voz. Nem 5 anos se passaram e ele já a substituiu. As mãos de Grace tremeram quando ela pegou uma lata de fermento em pó. Owen deve ter visto, porque ele se aproximou, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Ignore-os. Eles encontrarão outra coisa para fofocar na próxima semana. Será? Ou serei sempre a esposa substituta? Você não é uma substituta. Você é. Você é algo novo. Algo diferente. Grace se virou para olhá-lo. Diferente como? Antes que Owen pudesse responder, a voz de um homem cortou o murmúrio da loja. Ora, ora, o delegado Ellis arranjou uma noiva. Deve ter estado desesperado para mandar buscar uma em Boston. Grace olhou para cima e viu um homem alto com um sorriso de escárnio no rosto e hálito de uísque, apesar da hora adiantada. Este devia ser Calloway, o peão de rancho sobre o qual Owen a avisara. Calloway, disse Owen, sua voz neutra, você está bêbado. Não bêbado o suficiente para não ver a ironia. Você não conseguiu manter a primeira esposa viva, então encomendou uma nova de um catálogo. Isso é frio mesmo para você. O corpo inteiro de Owen ficou rígido. Grace sentiu-o começar a se mover para a frente, mas ela agarrou seu braço, parando-o. Meu nome é Grace Ellis, ela disse olhando Calloway diretamente nos olhos. E eu não vim de um catálogo. Vim de Boston, porque seu delegado é um bom homem que merece uma segunda chance de felicidade. Se você tem um problema com isso, pode resolver comigo, não com ele. O sorriso de escárnio de Calloway se alargou. Arranjou uma faladora, não é, delegado? Será que ela aprende a ficar quieta como uma esposa decente deveria? Grace sentiu Owen ficar tenso ao seu lado, mas ela falou antes que ele pudesse. Aprendi há muito tempo que mulheres quietas não sobrevivem neste mundo. Mulheres que falam alto, sim. Mulheres que se defendem, que se recusam a ser intimidadas por homens bêbados, que acham que têm o direito de desrespeitar só porque estão segurando uma garrafa. Então, se você quer me insultar, Calloway, vá em frente. Mas saiba que já lidei com homens piores que você. E ainda estou de pé. A loja ficou em completo silêncio. Tom Fletcher ficou congelado atrás de seu balcão. Os outros clientes olhavam de boca aberta. Até as crianças pararam de pedir doces. O rosto de Calloway ficou vermelho escuro. Você não sabe com quem está falando, senhora. Sei exatamente com quem estou falando. Um covarde que arranja briga com mulheres porque não consegue vencê-las com homens. Calloway avançou e Owen se moveu como um raio. Em um segundo ele estava ao lado de Grace. No outro ele tinha Calloway preso contra a parede, seu antebraço na garganta do homem. Você não olha para ela, disse Owen, sua voz mortalmente quieta. Você não fala com ela. Você não respira na direção dela. Se eu te vir a menos de 3 metros da minha esposa, vou te prender por perturbar a paz. Se você a ameaçar de novo, vou te jogar na cadeia e perder a chave. Estamos entendidos? Calloway ofegou algo que poderia ter sido um acordo. Owen o soltou e recuou, sua mão indo para o cotovelo de Grace. Terminamos aqui, Tom. Coloque tudo na minha conta. Eles saíram da loja com metade da cidade observando. O coração de Grace martelava tão forte que ela pensou que poderia explodir através de suas costelas. Owen não falou até estarem a 2 quarteirões de distância. E quando falou, sua voz estava tremendo. Nunca mais faça isso. Fazer o quê? Enfrentar um homem como Calloway quando estou bem ali. Deixe-me resolver. Grace parou de andar e puxou o braço do aperto de Owen. Não preciso que você resolva as coisas por mim. Tenho resolvido com homens como Calloway a minha vida inteira. Isso não é Boston. Isso é Montana. Os homens aqui não têm a mesma contenção. Calloway poderia ter te machucado, mas ele não machucou porque eu não lhe dei a chance, porque eu mostrei a ele que não sou alguém para ser intimidada. Você mostrou a ele que é um alvo, disse Owen, sua voz se elevando. Você mostrou a ele que é uma mulher que vai lutar. E homens como ele adoram quebrar mulheres que lutam. Grace sentiu um medo frio descer por sua espinha. O que você está dizendo?
Estou dizendo que você precisa ter cuidado. Estou dizendo que Montana não é Boston e as regras são diferentes aqui. E estou dizendo que não posso te proteger se você continuar se colocando em perigo. Eu nunca pedi para você me proteger. Você se casou comigo. Isso significa que a proteção vem junto, quer você tenha pedido ou não. Eles terminaram o caminho para casa em um silêncio raivoso. Owen carregando os suprimentos. Grace andando 3 passos à frente, sua mente fervilhando de fúria, medo e algo mais que ela não conseguia nomear. Quando chegaram em casa, Owen descarregou os suprimentos no balcão da cozinha e se virou para encará-la. Preciso ir ao escritório. A papelada que venho adiando. Você ficará bem aqui sozinha? Estive sozinha a maior parte da minha vida, Owen. Acho que consigo me virar por algumas horas. Ele se encolheu, como se ela o tivesse atingido novamente. Voltarei para o jantar. Não se incomode. Não vou cozinhar para você esta noite. Grace, vá trabalhar, delegado. Faça seu trabalho. Proteja a cidade de mulheres perigosas como eu, que têm a audácia de se defender. Owen ficou ali por um longo momento, parecendo que queria dizer algo, discutir, explicar. Então ele pegou seu chapéu e saiu, a porta se fechando atrás dele com uma finalidade que fez o peito de Grace doer. Ela passou a tarde guardando os suprimentos e limpando a casa com uma fúria que beirava para a violência. Ela esfregou cada superfície, lavou cada prato, varreu cada chão até suas mãos ficarem em carne viva e suas costas gritarem de dor. Ela abriu o quarto de Emma e ficou na porta, olhando para os brinquedos, a boneca e a cama minúscula, tentando entender como Owen vivera com este santuário de dor por 4 anos. Então ela fez algo que provavelmente a tornava uma pessoa terrível. Ela começou a guardar as coisas de Emma em um baú. Não jogando fora, não destruindo, apenas colocando-as em algum lugar onde Owen não pudesse vê-las toda vez que passasse pelo quarto. Os brinquedos, a boneca, os vestidinhos pendurados no armário. Tudo foi para o baú, cuidadosamente dobrado, respeitosamente guardado. Ela estava fechando a tampa quando ouviu a porta da frente se abrir. Grace, a voz de Owen chamou. Voltei mais cedo. Pensei, Grace, o que você está fazendo? Ela se virou e o encontrou parado na porta do quarto, olhando para o baú, seu rosto branco como a neve. Estou abrindo espaço, disse Grace em voz baixa. Espaço para nós. Espaço para um futuro que não seja assombrado pelo passado. Você não tinha o direito, disse Owen, sua voz mal acima de um sussurro. Essas são as coisas de Emma. São tudo o que me resta dela. Não, não são. Você tem suas memórias. Você tem o amor que compartilhou com ela. Você tem os 4 anos que pôde ser o pai dela. Essas coisas, esses brinquedos, vestidos e bonecas, não são Emma. São apenas objetos. E mantê-los em exibição como um museu não é honrar sua memória. É mantê-lo preso na dor. Você não entende. Eu entendo perfeitamente, Grace interrompeu. Eu entendo porque fiz a mesma coisa depois que Margaret morreu. Guardei sua escova, seu chale favorito, seu chapéu de domingo. Guardei-os no meu quarto na pensão, olhando para eles todos os dias, tocando-os, tentando mantê-la viva através de objetos que não tinham vida. E não funcionou, Owen. Não a trouxe de volta. Apenas fez a dor durar mais. As mãos de Owen tremiam. O que você fez com as coisas de Margaret? Eu as dei para mulheres que precisavam delas mais do que eu precisava da dor. E doeu. Doeu mais do que qualquer coisa que eu já senti. Mas depois que a dor passou, eu finalmente pude respirar de novo. Pude finalmente me lembrar de Margaret como ela era, não como uma coleção de objetos acumulando poeira. Não consigo, disse Owen. Não consigo deixar ir. Não estou pedindo para você deixar ir. Estou pedindo para você deixar a memória viver em outro lugar que não seja um santuário. Fique com o baú. Fique com cada coisa nele. Mas me deixe fechar a porta daquele quarto. Deixe-nos ter uma casa que pertença aos vivos, não aos mortos. Owen foi até o baú e o abriu, tirando a boneca de Emma. Ele a segurou como se fosse feita de vidro, seu polegar passando pelos olhos de botão dela. Sarah fez isso. Ela passou semanas costurando, acertando o rosto. Emma dormia com ela todas as noites. Então fique com ela, disse Grace gentilmente. Guarde-a em algum lugar onde possa vê-la, onde te lembre do amor que Sarah tinha por Emma. Mas não mantenha o quarto inteiro congelado no tempo. Não continue vivendo em um museu.
Owen olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas que se recusavam a deixar cair. E se eu esquecer? E se eu deixar ir e esquecer como elas eram? Como soavam? Como era amá-las? Você não vai esquecer. O amor não funciona assim. As pessoas que amamos se tornam parte de nós. Elas vivem em nossos corações, em nossas ações, no modo como tratamos as pessoas que vêm depois delas. Sarah e Emma são parte de você, Owen. Nada que eu faça nesta casa mudará isso. Ele colocou a boneca de volta no baú cuidadosamente, como se estivesse deitando uma criança para dormir. Então ele fechou a tampa e se virou para Grace. Sinto muito. Sinto muito por esta manhã, por gritar com você, por agir como se você estivesse tentando apagá-las. Você não está. Você está apenas tentando criar espaço para si mesma. E eu estive tão enterrado na dor que não consegui ver. Sinto muito também, disse Grace, por te dar um tapa, por estar tão zangada, por forçar demais e rápido demais. Eles ficaram ali, no quarto esvaziado. Duas pessoas que se conheciam há 3 dias, casadas há 2, já brigando como se estivessem juntas há anos. Owen estendeu a mão e pegou a de Grace, sua palma quente e áspera contra a dela. Não sei como fazer isso, ele admitiu. Não sei como ser casado com você quando ainda estou casado com a memória dela. Então descobrimos juntos, disse Grace. Um dia de cada vez, uma discussão de cada vez, um passo à frente, mesmo que demos 2 passos para trás. Nós dois estamos quebrados, Owen. Mas talvez pessoas quebradas possam construir algo inteiro se forem honestas uma com a outra. Será que podem? 2 pessoas tão danificadas podem realmente fazer algo que funcione? Não sei, mas estou disposta a tentar se você estiver. Owen a puxou para mais perto. Não a beijando, não a abraçando, apenas ficando perto o suficiente para que ela pudesse sentir o batimento cardíaco dele. Rápido e instável, combinando com o dela. Estou disposto a tentar. Deus me ajude. Estou disposto a tentar. Eles fizeram o jantar juntos naquela noite, movendo-se um ao redor do outro na pequena cozinha com um cuidado que não existia antes. Grace cozinhou feijão e pão de milho, enquanto Owen punha a mesa, e nenhum deles mencionou o baú no quarto fechado, ou a discussão no armazém geral, ou o fato de que ainda estavam descobrindo como ser 2 pessoas separadas tentando se tornar algo juntas. O conselho da cidade se reúne amanhã à noite, disse Owen, enquanto se sentavam para comer. Eles vão querer te conhecer. Espera-se que a esposa do delegado compareça a essas coisas. O estômago de Grace se apertou. Sobre o que eles falam nessas reuniões? Assuntos da cidade, orçamentos, reclamações. É principalmente chato, mas é importante aparecer, ser vista. Então, devo sentar lá, sorrir e provar que sou respeitável o suficiente para ser sua esposa. Você deve sentar lá e ser você mesma, disse Owen. É tudo o que estou pedindo. Grace empurrou os feijões no prato. E se eu mesma não for o que eles querem? E se eles olharem para mim e decidirem que não sou boa o suficiente para o delegado deles? Então eles podem encontrar um novo delegado, disse Owen em voz baixa. Porque você vem comigo agora. É isso que o casamento significa. Somos um pacote. A palavra deveria ter parecido um fardo, mas em vez disso, pareceu segurança. Grace olhou para cima e encontrou Owen observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não, amor, ainda não, mas algo mais suave do que a dor e a raiva que vira em seus olhos antes. Obrigada, ela disse. Pelo quê? Por me escolher, mesmo quando não sabe se é a escolha certa. Owen estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela com a sua. Estou começando a pensar que pode ser a única escolha que fiz em 4 anos que não foi completamente errada. Eles terminaram de comer em um silêncio confortável. E quando Grace se levantou para limpar os pratos, Owen também se levantou. Deixe-me ajudar. Você não precisa. Eu quero. Sarah sempre fazia tudo sozinha. Nunca me deixava ajudar. Dizia que a cozinha era seu domínio e que eu só faria bagunça. Mas talvez possamos fazer as coisas de forma diferente. Talvez possamos compartilhar o trabalho. Então eles lavaram a louça juntos. Grace esfregando enquanto Owen secava, suas mãos se esbarrando ocasionalmente na pia, nenhum deles se afastando quando acontecia. Era doméstico, estranho e quase normal. 2 pessoas aprendendo o ritmo de viver juntas. Preciso te contar uma coisa, disse Grace enquanto entregava o último prato a Owen.
sobre Boston, sobre por que eu realmente fui embora. Owen pousou o prato com cuidado. Você não precisa me contar nada que não esteja pronta para compartilhar. Eu preciso, porque você me contou sobre Sarah e Emma, e preciso que você saiba minha verdade também. Grace secou as mãos no avental, reunindo coragem. Havia um homem, o filho do Sr. Peyton, James. Ele decidiu que eu pertencia a ele só porque morava na casa de seu pai. Ele me esperava nos corredores, me encurralava na cozinha, colocava as mãos em mim sempre que achava que ninguém estava olhando. O maxilar de Owen se contraiu com tanta força que Grace ouviu seus dentes rangerem. Ele... Não, eu o afastei todas as vezes, mas era apenas uma questão de tempo até ele parar de aceitar não como resposta. Então, quando vi seu anúncio, quando li aquelas palavras sobre uma vida honesta, soube que tinha que ir embora antes que acontecesse algo do qual eu não pudesse me recuperar. Você deveria ter contado às autoridades. A polícia? Grace riu, amarga e afiada. A polícia, Owen. O pai de James Patton era dono de metade da polícia de Boston. Quem acreditaria em uma mulher pobre em vez do filho de um homem rico? Quem arriscaria seu emprego para proteger alguém como eu? Owen se virou, as mãos apoiadas no balcão, os ombros rígidos de raiva. Se eu algum dia encontrar este James Patton, eu o mato. Não diga isso, estou falando sério. Vou dar um tiro nele por te tocar. E então você seria enforcado por assassinato e eu ficaria sozinha de novo. Então não, você não vai matá-lo. Você vai deixá-lo ser o problema de outra pessoa, o pesadelo de outra pessoa. Estou aqui agora. Estou segura. É isso que importa. Owen se virou para encará-la, seus olhos ardendo com algo feroz e protetor. Você está mais do que segura. Você é minha, e ninguém toca no que é meu. A possessividade deveria tê-la assustado. Em vez disso, a fez se sentir vista, valorizada, protegida de uma forma que nunca experimentara antes. Não sou uma propriedade, Owen. Você mesmo disse. Você não é uma propriedade. Você é minha esposa. Há uma diferença. Grace foi até ele e colocou a mão espalmada em seu peito, sentindo seu coração martelar sob sua palma. Que diferença? Propriedade você possui, uma esposa você escolhe. Todos os dias, todas as manhãs, a cada momento você escolhe ficar ou ir. E todos os dias eu escolho ser digno de você ficar. Grace ficou na ponta dos pés e o beijou. Não o beijo breve e formal do casamento, mas um beijo real, profundo e explorador, cheio de tudo o que ela não conseguia dizer com palavras. Owen congelou por meio segundo. Então seus braços a envolveram, puxando-a para perto, beijando-a de volta como um homem se afogando, quebrando a superfície em busca de ar. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Owen apoiou a testa na dela. Grace, não, ela sussurrou. Não pense demais nisso. Não compare com o que você tinha antes. Apenas esteja aqui comigo agora. Eu não te mereço. Provavelmente não. Mas você está preso a mim de qualquer maneira. Owen riu, e foi a primeira risada real que Grace ouviu dele. Não amarga, não triste, apenas diversão genuína. Somos um belo par, não somos? Duas pessoas quebradas tentando consertar uma à outra. Talvez não estejamos tentando consertar um ao outro, disse Grace. Talvez estejamos apenas tentando construir algo novo com os pedaços que nos restam. Eles foram para a cama juntos naquela noite, não para os arranjos de dormir separados das noites anteriores, mas para a mesma cama, o mesmo quarto, o mesmo futuro. Owen segurou Grace como se ela pudesse desaparecer se ele a soltasse, e Grace se deixou ser segurada. Se deixou sentir segura pela primeira vez em anos. A manhã chegou cedo demais, tirando Grace do sono com a fraca luz do sol de inverno entrando pela janela. Owen já estava acordado, observando-a com uma expressão que fez seu coração doer. "O quê?" ela perguntou, sua voz rouca de sono. "Nada, só. Você está realmente aqui. Isso está realmente acontecendo." Tendo dúvidas? Não, apenas gratidão. Eles se levantaram e se vestiram, movendo-se um ao redor do outro, com a facilidade de pessoas que compartilharam uma cama, uma respiração, compartilharam mais em uma noite do que Grace compartilhara com qualquer pessoa em anos. Owen fez café enquanto Grace tentava fazer biscoitos, e eles tomaram café da manhã como qualquer outro casal casado em qualquer outra cidade. Exceto que eles não eram como qualquer outro casal, e ambos sabiam disso.
Preciso fazer minhas rondas esta manhã, disse Owen, esvaziando sua xícara de café. Verificar os negócios, garantir que tudo está quieto. Você quer vir comigo? Deixar as pessoas nos verem juntos. Grace pensou nos olhares, nos sussurros, no julgamento. Então ela pensou no sorriso de escárnio de Calloway e na fofoca da Sra. Hawkins. E no jeito como a cidade inteira ficou em silêncio quando ela se defendeu no armazém geral. Sim, quero que eles vejam que não tenho medo deles. Eles caminharam por Hecla juntos, a mão de Owen no cotovelo de Grace, ambos acenando para as pessoas que passavam. Alguns acenavam de volta, alguns se viravam. Alguns olhavam abertamente, seus rostos cheios de curiosidade, julgamento ou pena. Grace manteve o queixo erguido, a espinha reta, recusando-se a mostrar fraqueza. Eles estavam passando pelo salão quando as portas se abriram e um homem cambaleou para fora, sangue escorrendo de seu nariz, colidindo com Owen com força suficiente para derrubar ambos de lado. "Delegado!" O homem ofegou. "Você tem que pará-lo. Calloway está lá dentro, bêbado e mau." Falando sobre, ele olhou para Grace e parou. "Falando sobre o quê?" Owen exigiu. "Sobre sua esposa. Sobre como ela precisa aprender a ter respeito. Ele tem outros 3 homens com ele, todos bêbados, todos concordando com tudo o que ele diz." O rosto de Owen ficou branco, depois vermelho, depois frio como pedra. "Grace, volte para casa." "Não. Grace, isso não é um pedido. Vá para casa agora. Não vou te deixar enfrentar 4 homens bêbados sozinha. Eu sou o delegado. Este é o meu trabalho, e eu sou a razão pela qual eles estão com raiva. Vou com você." Antes que Owen pudesse argumentar, Grace passou por ele e entrou direto pelas portas do salão. O interior era escuro e cheirava a uísque e corpos sujos. 4 homens sentavam-se em uma mesa de canto. Calloway e outros 3 que Grace não reconheceu. Todos olharam para cima quando ela entrou, e a conversa parou abruptamente. "Ora, ora!" Calloway arrastou as palavras, levantando-se cambaleante. A noiva por correspondência do delegado entrando em um salão como se fosse a dona do lugar. "Seu marido não te ensinou modos." Owen entrou pela porta atrás de Grace, sua mão já na arma. "Calloway, você está preso por embriaguez pública e perturbação da paz." "Não estou perturbando nada, delegado. Apenas tendo uma conversa com meus amigos aqui sobre como uma mulher deve saber seu lugar. E sua mulher claramente não sabe o dela." "O lugar da minha esposa é onde ela escolher ficar", disse Owen, sua voz mortalmente quieta. "E agora ela está escolhendo ficar neste salão, o que é seu direito. Se você não gosta, pode ir embora." Um dos outros homens se levantou, balançando. "Talvez não queiramos ir embora. Talvez queiramos ensinar uma lição à senhora sobre respeito." Grace sentiu o medo subir por ela, mas se forçou a falar calmamente. "As únicas pessoas aqui que precisam de lições de respeito são vocês 4, bêbados antes do meio-dia, ameaçando uma mulher, pensando que têm o direito de me julgar porque tive a audácia de me casar com um bom homem. Vocês querem falar sobre saber seu lugar? Estão sentados em um salão que mal podem pagar, bebendo dinheiro que não têm, atacando pessoas que não fizeram nada a vocês. Isso não é saber seu lugar. Isso é ser covarde demais para enfrentar seus próprios fracassos." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Calloway parecia atordoado. Então seu rosto se contorceu em algo feio e ele começou a ir em direção a Grace com o punho levantado. Owen se moveu mais rápido do que Grace já vira alguém se mover. Em um segundo ele estava atrás dela. No outro, ele tinha Calloway preso contra a parede com uma arma pressionada em sua garganta. "Você não toca nela", disse Owen, cada palavra precisa e afiada como uma faca. "Você não a ameaça. Você nem olha para ela, porque se o fizer, esquecerei que sou um delegado. E lembrarei que sou um marido. E maridos não deixam homens ameaçarem suas esposas." "Você não pode atirar em mim por falar", Calloway ofegou. "Não, mas posso atirar em você por agressão. E no momento em que você levantou o punho para minha esposa, você cometeu agressão. Então agora, a única coisa que te mantém vivo é o fato de que não quero fazê-la viúva. 3 dias depois de fazê-la esposa." Owen puxou Calloway da parede e o empurrou em direção à porta. "Você e seus amigos estão saindo da cidade. Vocês têm 1 hora para arrumar suas coisas e ir embora.
Se eu vir algum de vocês depois disso, vou prendê-los e vocês passarão os próximos 6 meses na minha cadeia. Estamos entendidos? Calloway cuspiu sangue no chão, mas não discutiu. Ele e seus 3 companheiros cambalearam para fora do salão, resmungando maldições, deixando Grace e Owen sozinhos no interior escuro. Owen guardou a arma e se virou para Grace, suas mãos tremendo de adrenalina, raiva ou medo. Nunca mais faça isso. Nunca mais entre em uma situação como essa sem saber no que está entrando. Eu sabia exatamente no que ele estava entrando. Estava entrando em uma luta pelo meu direito de existir nesta cidade sem ser ameaçada toda vez que algum homem bêbado decide que sou muito faladora para o gosto dele. Você poderia ter se machucado. Ele poderia ter. Grace, você não tem ideia de quão perto isso chegou de terminar mal. Eu tenho toda a ideia, disse Grace. Já estive em situações como essa 100 vezes. Sei como lidar com homens como Calloway. Provocando-os, insultando-os. Isso não é lidar com eles, Grace. Isso é pintar um alvo nas suas costas. Melhor ter um alvo nas minhas costas do que viver com medo. Melhor levantar e lutar do que encolher e se esconder e esperar que eles me deixem em paz. Eu tentei me esconder, Owen. Tentei ser quieta, pequena e invisível. Não funcionou. Então agora estou tentando ser barulhenta, visível e sem medo. E talvez isso também não funcione. Mas pelo menos eu cairei lutando. Owen a puxou para seus braços então, segurando-a tão forte que ela mal conseguia respirar. Não posso te perder. Não posso ver outra pessoa de quem gosto se machucar porque não fui rápido o suficiente ou forte o suficiente para protegê-la. Você não vai me perder. Sou mais resistente do que pareço. Eu sei que você é. É isso que me aterroriza, porque pessoas resistentes acham que são invencíveis e então a vida prova que estão erradas. Eles ficaram ali, no salão vazio, abraçados enquanto partículas de poeira flutuavam na luz fraca e o cheiro de álcool velho os cercava. Grace sentiu o coração de Owen batendo contra seu ouvido. Sentiu sua respiração em seu cabelo. Sentiu seu medo e seu amor entrelaçados em algo para o qual ela não tinha palavras. Deveríamos ir, disse Owen finalmente. O conselho da cidade se reúne em 4 horas e você vai querer trocar para algo mais bonito. Isso é bonito. Este é o seu vestido do dia a dia. Para o conselho, você vai querer seu melhor de domingo. As primeiras impressões importam. Grace se afastou para olhá-lo. Pensei que você disse que eu deveria ser eu mesma. Você deveria, mas você mesma pode usar seu melhor vestido enquanto o faz. O conselho da cidade se reuniu em uma sala acima do armazém geral. 7 homens e uma mulher, todos mais velhos que Grace. Todos a observando com expressões que iam da curiosidade ao ceticismo. Owen a apresentou a cada um deles, e Grace apertou mãos, sorriu e tentou não deixar seu nervosismo transparecer. Bem-vinda a Hecla, senhora Ellis, disse a mulher, cujo nome era Margaret Thorne. Estamos felizes que Owen finalmente encontrou alguém. Ele esteve sozinho por muito tempo. Obrigada, disse Grace, sentando-se na cadeira que Owen puxou para ela. A reunião foi exatamente tão chata quanto Owen havia avisado. Orçamentos para reparos de estradas, reclamações sobre gado nas ruas, discussões sobre expandir a escola. Grace ouviu educadamente, tentando entender a dinâmica de quem detinha o poder e quem o queria. Então Tom Fletcher falou e a atenção de Grace se aguçou. Precisamos discutir o incidente no salão nesta manhã. O delegado Ellis sacou sua arma para 4 homens desarmados. Eles não estavam desarmados, disse Owen calmamente. Calloway tinha uma faca na bota. Eu a vi quando ele se levantou. Mesmo assim, você os forçou a deixar a cidade sem um julgamento, sem o devido processo. Não é assim que fazemos as coisas aqui. Eles ameaçaram minha esposa na frente de testemunhas. Isso é agressão. E eu tinha todo o direito de prendê-los ou expulsá-los. Escolhi expulsá-los porque não queria desperdiçar os recursos da cidade alimentando-os na minha cadeia. Sua esposa os provocou. Outro membro do conselho disse. Pelo que ouvi, ela entrou naquele salão e começou a insultá-los. Grace sentiu Owen ficar tenso ao seu lado, mas ela falou antes que ele pudesse. Eu entrei naquele salão porque eles estavam discutindo como eu precisava aprender a ter respeito. Eu respondi apontando que homens bêbados ameaçando mulheres de uma mesa de salão não estão em posição de dar lição de moral a ninguém sobre respeito. Se isso é provocação, então sou culpada. Mas não vou me desculpar por me defender.
Talvez você devesse considerar ser menos confrontadora. Tom Fletcher sugeriu. Esta é uma cidade pequena. Todos temos que viver juntos. Então, talvez os homens desta cidade devessem considerar não ameaçar mulheres por terem opiniões. Grace retrucou. Estou aqui há 3 dias e já fui insultada, ameaçada e julgada por pessoas que não sabem nada sobre mim, exceto que respondi a um anúncio. Se é assim que esta cidade trata os recém-chegados, então vocês têm problemas maiores do que minha natureza confrontadora. A sala ficou em silêncio. Os lábios de Margaret Thorne se contraíram no que poderia ter sido um sorriso. Os homens pareciam desconfortáveis, embaralhando papéis, evitando o contato visual. Finalmente, o presidente do conselho falou. A senhora Ellis tem um ponto justo. Esperamos que os recém-chegados se integrem à nossa comunidade, mas também temos a responsabilidade de recebê-los adequadamente. Talvez tenhamos sido rápidos demais em julgar. Talvez tenhamos sido, Margaret concordou. Senhora Ellis, peço desculpas por qualquer grosseria que você tenha encontrado. Essa cidade pode ser desconfiada de forasteiros, mas isso não é desculpa para mau comportamento. Grace sentiu algo se soltar em seu peito. Obrigada. Agradeço por isso. A reunião continuou e Grace notou algo mudar. Os membros do conselho começaram a dirigir perguntas a ela, perguntando sua opinião sobre a expansão da escola, se ela tinha experiência com crianças, se estaria disposta a ajudar com o Festival da Primavera. Coisas pequenas, mas que pareciam aceitação, como se ela estivesse sendo bem-vinda em vez de tolerada. Quando a reunião terminou, Margaret segurou o braço de Grace. Caminhe comigo. Quero te mostrar uma coisa. Elas deixaram Owen conversando com os outros membros do conselho e saíram para o ar frio da noite. Margaret levou Grace pela rua até um pequeno prédio com letras pintadas na janela. Escola de Hecla. Precisamos de uma professora, disse Margaret. A nossa última se casou e se mudou para Denver. As crianças estão sem instrução adequada há 3 meses. O coração de Grace saltou. Você quer que eu ensine? Quero que você considere. Owen mencionou em suas cartas que você tinha alguma educação. Sabe ler e escrever? Fazer aritmética? Sim. Minha mãe era professora antes de se casar. Ela se certificou de que Margaret e eu soubéssemos nossas letras e números. Então você está qualificada. O pagamento não é muito, mas é um trabalho honesto, e te daria algo para fazer além de ficar naquela casa esperando Owen voltar para casa. Grace olhou pela janela para a sala de aula vazia, vendo-se ali, ensinando crianças, sendo útil, sendo valorizada por algo além de ser a esposa do delegado. Eu gostaria disso. Gostaria muito disso. Então, está decidido. As aulas começam na segunda-feira de manhã. Vou espalhar a notícia para as famílias. Grace voltou para Owen, sentindo-se mais leve do que desde que chegara a Hecla. Ele olhou para cima quando ela se aproximou e ela viu a pergunta em seus olhos. Vou ensinar, ela disse. Na escola, Margaret me ofereceu o cargo. O rosto de Owen se abriu no sorriso mais largo que ela vira dele. Isso é maravilhoso. Isso é, Grace. Isso é perfeito para você. Você não se importa de ter uma esposa que trabalha? Me importar? Estou orgulhoso. Você vai ser a melhor professora que esta cidade já viu. Eles caminharam para casa juntos sob estrelas tão brilhantes que pareciam ter sido polidas. Grace sentiu a mão de Owen encontrar a dela, seus dedos se entrelaçando, e ela pensou que talvez, apenas talvez, eles fossem conseguir fazer isso funcionar, afinal. Grace estava do lado de fora da escola na segunda-feira de manhã, com as mãos tremendo, tanto que teve que juntá-las para parar. 15 crianças esperavam lá dentro. Ela as contara pela janela, com idades entre 6 e quase 14 anos. 15 pares de olhos que julgariam se a noiva, por correspondência do delegado, era capaz de lhes ensinar algo que valesse a pena saber. Você vai ser maravilhosa, disse Owen ao seu lado. Ele insistira em acompanhá-la em seu primeiro dia. Disse que queria estar lá caso alguém lhe desse problemas. E se eles não me ouvirem? E se os pais reclamarem? E se eu for péssima nisso? Então você vai dar um jeito. Você deu um jeito em todo o resto. Owen beijou sua testa, breve e quente. Voltarei ao meio-dia para te acompanhar para casa. Grace o observou partir, então se forçou a abrir a porta da escola. 15 crianças ficaram em silêncio, olhando para ela com expressões que iam da curiosidade à hostilidade declarada. Ela reconheceu alguns rostos da cidade. Crianças que vira espiando pelas janelas,
escondendo-se atrás das saias de suas mães, observando a estranha nova mulher que se casara com o delegado. Bom dia, disse Grace, surpresa com a firmeza de sua voz. Meu nome é Sra. Ellis, e sou sua nova professora. Sei que vocês estão sem instrução há algum tempo. Então, hoje vamos começar descobrindo onde cada um de vocês está em seu aprendizado. Um menino na fileira de trás, talvez com 12 anos, levantou a mão. Meu pai diz que você não é daqui. Diz que você veio de diligência de alguma cidade chique e se casou com o delegado porque não conseguiu encontrar um marido no leste. Grace sentiu o calor inundar seu rosto, mas manteve a voz calma. Seu pai está meio certo. Eu vim de Boston e me casei com o delegado Ellis. Mas não vim porque não consegui encontrar um marido. Vim porque queria uma vida melhor e Montana me ofereceu essa chance. Agora, qual é o seu nome? Tommy Fletcher. O filho de Tom Fletcher, claro. Bem, Tommy Fletcher, já que você está tão interessado de onde eu vim, por que não me diz o que sabe sobre Boston, sobre Massachusetts, sobre os estados do leste em geral? A expressão confiante de Tommy vacilou. Não sei nada sobre eles. Nada. Você não sabe nada sobre eles, o que significa que posso te ensinar algo que você ainda não sabe. É isso que os professores fazem. Pegamos o que sabemos e compartilhamos com pessoas que querem aprender. Então a questão é, Tommy, você quer aprender ou quer ficar sentado na fileira de trás sendo ignorante pelo resto da sua vida? As outras crianças ofegaram. Uma garotinha na primeira fileira riu. O rosto de Tommy ficou vermelho, mas ele assentiu lentamente. Eu quero aprender. Bom, então nos daremos bem. Grace passou a manhã avaliando seus alunos, descobrindo que a maioria mal conseguia ler além de palavras simples, que sua aritmética era instável, que seu conhecimento de geografia terminava nas fronteiras de Montana. Ao meio-dia, ela tinha um plano se formando, não apenas para lhes ensinar fatos, mas para lhes mostrar o mundo além de Hecla, para lhes dar as ferramentas para escolherem seus próprios futuros, em vez de terem futuros escolhidos para eles. Owen chegou exatamente ao meio-dia, e o coração de Grace fez algo estranho quando o viu esperando do lado de fora. 3 semanas atrás, ele era um estranho. Agora, ele era a pessoa que ela mais queria ver depois de uma manhã difícil. Como foi? Ele perguntou enquanto caminhavam para casa. Desafiador, emocionante, aterrorizante. Um dos meninos tentou me testar, mas eu acabei com isso rápido. Tommy Fletcher, como você sabia? Tom Fletcher cria seus filhos da mesma forma que administra sua loja, com mais orgulho do que bom senso. Mas Tommy é um garoto esperto por baixo da atitude. Você vai alcançá-lo. Eles almoçaram juntos, Grace falando sobre seus alunos enquanto Owen ouvia com uma atenção que a fazia se sentir valorizada. Então ele teve que voltar para suas rondas. E Grace passou a tarde preparando aulas, planejando como ensinar crianças que nunca saíram de Montana sobre mundos que não podiam imaginar. As semanas passaram em um ritmo que parecia quase normal. Grace ensinava 5 dias por semana. Owen fazia suas rondas e lidava com qualquer pequena crise que surgisse em uma cidade que geralmente era tranquila. Eles cozinhavam o jantar juntos, lavavam a louça juntos, iam para a cama juntos, acordavam juntos. Eles estavam construindo algo, Grace percebeu. Não apenas um casamento, mas uma vida. Então a carta chegou. Grace a encontrou na mesa da cozinha uma noite no final de março. Seu nome escrito em uma caligrafia que ela não reconheceu, com carimbo de Boston. Suas mãos tremeram enquanto ela a abria. Querida Grace, começava. Espero que esta carta a encontre bem. Escrevo para informar que James Patton faleceu no mês passado de gripe. Ele sofreu muito antes do fim. Seu pai encontrou cartas em seu quarto, cartas que ele havia escrito, mas nunca enviado, detalhando suas intenções para com você. O Sr. Patton está profundamente envergonhado e queria que você soubesse que se ele tivesse entendido o que seu filho estava fazendo, ele o teria impedido. Ele incluiu dinheiro como um pedido de desculpas e pede que você o aceite com seus mais profundos pesares. Sua amiga, Sra. Sarah Mitchell. Dentro do envelope havia um cheque administrativo de $500. Mais dinheiro do que Grace já vira na vida. Mais dinheiro do que a maioria das pessoas em Hecla veria em 5 anos. Owen chegou em casa e a encontrou sentada à mesa, olhando para a carta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Grace, o que há de errado? O que aconteceu?
Ela lhe entregou a carta sem falar. Owen a leu 2 vezes, seu rosto passando de preocupado para chocado, para algo sombrio e satisfeito. Ele está morto, disse Owen em voz baixa. O homem que te machucou está morto. Eu deveria me sentir aliviada. Deveria me sentir segura, mas tudo o que sinto é um vazio. Como se eu tivesse gasto tanta energia com medo dele que agora que ele se foi, não sei o que fazer com esse medo. Owen a puxou para seus braços e Grace se permitiu chorar em seu peito, chorando pela garota que fora em Boston, pelo medo que carregara por tanto tempo, pelo alívio de saber que nunca mais teria que olhar por cima do ombro. O que você quer fazer com o dinheiro? Owen perguntou quando suas lágrimas finalmente pararam. Grace se afastou, enxugando os olhos. Quero usá-lo para expandir a escola, comprar livros, suprimentos, talvez até construir uma adição. Para que possamos separar as crianças mais novas das mais velhas. Quero transformar meu medo em algo bom, algo que ajude as pessoas. Isso é, Grace. Isso é perfeito. É exatamente o que você deveria fazer. Eles levaram a proposta ao conselho da cidade na semana seguinte. Margaret Thorne chorou quando Grace explicou de onde viera o dinheiro e o que queria fazer com ele. Tom Fletcher parecia envergonhado, provavelmente se lembrando de como questionara o caráter de Grace. O conselho votou por unanimidade para aceitar sua doação e iniciar a expansão imediatamente. A notícia se espalhou por Hecla como fogo. A esposa do delegado usando seu próprio dinheiro para melhorar a escola. A mulher do leste que chegara em uma tempestade de neve provando que pertencia. Grace sentiu a atitude da cidade mudar. Não de uma vez, não completamente, mas o suficiente para que ela pudesse andar na rua sem se sentir uma forasteira. Então a primavera chegou, trazendo consigo uma notícia que mudou tudo. Grace atrasou seu período mensal, depois atrasou novamente. Em uma manhã brilhante de abril, ela foi ver o Dr. Bradford, que a examinou e confirmou o que ela já suspeitava. Você está grávida, Sra. Ellis. Cerca de 6 semanas, eu diria. Parabéns. Grace caminhou para casa atordoada, a mão pressionada contra sua barriga ainda lisa, sua mente girando. Um bebê. Ela ia ter o bebê de Owen. Eles iam ser pais. Ela encontrou Owen na cadeia fazendo papelada. Ele olhou para cima quando ela entrou, seu rosto se iluminando, depois imediatamente preocupado quando viu sua expressão. O que há de errado, Grace? O que aconteceu? Estou grávida. As palavras pairaram no ar entre eles. O rosto de Owen ficou completamente em branco, como se ele não pudesse processar o que ela acabara de dizer. Então ele se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Você, nós, ele não conseguia terminar uma frase. Vamos ter um bebê em novembro. O Dr. Bradford acha. Owen foi até ela em 3 longos passos e caiu de joelhos na frente dela, pressionando o rosto contra sua barriga. Grace sentiu-o tremer e percebeu que ele estava chorando. Soluços profundos e dolorosos que sacudiam todo o seu corpo. Owen, Owen, fale comigo. Você está... Isso é, você não quer isso? Ele olhou para ela com o rosto cheio de lágrimas e algo que parecia puro terror. Eu não consegui salvá-las. Sarah e Emma, eu as vi morrer e não consegui salvá-las. E se eu não conseguir te salvar? E se algo der errado e eu te perder também? Grace sentou-se no chão ao lado dele, pegando seu rosto em suas mãos. Você não vai me perder. Sou forte, Owen. Sobrevivi a Boston. Sobrevivi à jornada até aqui. Sobrevivi a tudo que James Pemberton tentou fazer comigo. Vou sobreviver ao parto também. Você não pode prometer isso. Sarah também era forte, e ela morreu mesmo assim. Sarah morreu de febre, não de parto. E eu não sou Sarah, sou Grace, e estou aqui, e estou carregando nosso filho. E você vai ter que confiar que vou ficar bem. Owen a puxou para seus braços, segurando-a tão forte que ela mal conseguia respirar. Estou aterrorizado. Estou tão terrivelmente aterrorizado. Eu também. Mas estaremos aterrorizados juntos, e de alguma forma isso torna suportável. Eles ficaram sentados no chão da cadeia por um longo tempo, abraçados, chorando e rindo, e tentando processar o fato de que seu arranjo, seu casamento desesperado, havia criado uma nova vida. Grace pensou no bebê crescendo dentro dela, em como esta criança nunca conheceria o medo que ela conhecera, nunca se sentiria indesejada, insegura ou sozinha.
Esta criança teria dois pais que se escolheram, que lutaram um pelo outro, que construíram algo real do nada. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que Grace já conhecera. Sua barriga cresceu redonda e pesada. A expansão da escola foi concluída, e ela ensinou até outubro, quando o Dr. Bradford insistiu que ela descansasse. Owen tornou-se quase comicamente protetor, pairando sobre ela constantemente, verificando-a a cada hora, deixando-a meio louca com sua preocupação. Estou grávida, não morrendo, Grace lhe disse uma noite no final de outubro, quando ele insistira que ela se sentasse depois de ficar de pé por apenas 5 minutos. Eu sei, mas me faça esse favor. Deixe-me cuidar de você. Você tem cuidado de mim desde o dia em que cheguei e pretendo continuar fazendo isso pelos próximos 50 anos. Grace pegou a mão dele e a colocou em sua barriga, deixando-o sentir o bebê chutar. Esse é seu filho aí dentro, forte e teimoso, e pronto para lutar, para vir ao mundo, assim como nós dois. Os olhos de Owen se encheram de lágrimas. Eu te amo, Grace. Não sei quando aconteceu. Talvez naquele primeiro dia, quando você desceu da diligência parecendo aterrorizada e corajosa ao mesmo tempo. Talvez quando você enfrentou Calloway no armazém geral. Talvez quando você me disse que não fugiria. Mas em algum momento, isso deixou de ser um arranjo e começou a ser amor. Amor de verdade. O tipo pelo qual vale a pena lutar. Eu também te amo, Grace sussurrou e percebeu que provavelmente o amava há meses sem reconhecer. Vim aqui procurando segurança, mas encontrei muito mais. Encontrei um lar. Encontrei um propósito. Encontrei você. Eles se beijaram e Grace sentiu o gosto de sal de suas lágrimas e pensou em quão longe ambos haviam chegado. Duas pessoas quebradas que de alguma forma conseguiram construir algo inteiro. O bebê veio em uma noite fria de novembro, 2 semanas antes do previsto e com pressa. O trabalho de parto de Grace foi longo e brutal, durando 18 horas, enquanto Owen andava de um lado para o outro do lado de fora do quarto, ouvindo-a gritar, provavelmente morrendo 1000 mortes cada vez que ela gritava. O Dr. Bradford trabalhou calmamente, com Margaret Thorne auxiliando, ambos encorajando Grace a cada contração. Mais uma força, disse o Dr. Bradford. Só mais uma, Grace. Você está quase lá. Grace empurrou com tudo o que lhe restava, gritando de dor. E então, de repente, a dor parou e foi substituída pelo som de um bebê chorando, alto, forte, zangado por ser forçado a entrar no mundo frio. É uma menina, anunciou o Dr. Bradford, segurando uma pequena criatura de rosto vermelho coberta de sangue e verniz. Uma menina saudável. Grace começou a chorar, estendendo a mão para sua filha. Margaret limpou o bebê rapidamente e a colocou nos braços de Grace. E Grace olhou para o rosto minúsculo e perfeito e sentiu seu coração se abrir com um amor tão feroz que era quase doloroso. Owen entrou pela porta então, seu rosto selvagem de medo. Grace, você está? Ela está? Estamos bem, disse Grace, sua voz rouca de tanto gritar. Venha conhecer sua filha. Owen foi até a cama lentamente, como se estivesse se aproximando de algo sagrado. Ele olhou para o bebê nos braços de Grace e seu rosto se desfez. Ela é perfeita. Ela é Deus, Grace. Ela é perfeita. Você quer segurá-la? As mãos de Owen tremeram quando ele pegou o bebê, aninhando-o em seu peito como se fosse feito de vidro fiado. O bebê parou de chorar imediatamente, olhando para o pai, com olhos azul escuros que provavelmente mudariam de cor em alguns meses. Como devemos chamá-la? Owen perguntou, sua voz embargada de lágrimas. Grace pensou a respeito. Hope. O nome dela é Hope. Porque é isso que ela representa, esperança para o futuro, esperança de cura, esperança de que coisas quebradas possam ser consertadas. Hope Alice, Owen repetiu, testando o nome. É perfeito. Ela é perfeita. Você é perfeita. Não mereço nenhuma de vocês. Sim, você merece. Você merece felicidade, Owen. Você merece amar sem medo. Você merece esta segunda chance. O Dr. Bradford e Margaret os deixaram sozinhos, e Grace e Owen sentaram-se juntos na cama com a bebê Hope entre eles. 3 pessoas que se tornaram uma família através do desespero, da determinação e da recusa teimosa em desistir um do outro. O inverno que se seguiu foi difícil. Noites sem dormir, choro sem fim,
a exaustão da nova paternidade, mas Grace nunca fora tão feliz. Ela observou Owen se transformar de um homem assombrado pela dor em um pai que cantava canções de ninar, trocava fraldas e acordava sorrindo porque sua filha precisava dele. Ela se observou transformar também de uma mulher assustada fugindo de seu passado para uma mãe, uma professora, um membro respeitado de uma comunidade que aprendera a valorizar sua força. A primavera chegou novamente, trazendo calor e novo crescimento. Grace voltou a lecionar em tempo parcial enquanto Margaret cuidava de Hope durante o horário escolar. A cidade fez uma celebração pelo batismo de Hope e Grace ficou na igreja cercada por pessoas que não eram mais estranhas, mas vizinhos, amigos, família. Estive pensando, disse Owen uma noite no final de maio, enquanto estavam sentados na varanda observando o sol se pôr sobre as montanhas. Hope dormia nos braços de Grace, pacífica e contente. Sobre o quê? Sobre como eu pensei que minha vida tinha acabado quando Sarah e Emma morreram. Como eu estava apenas vivendo mecanicamente, esperando para morrer também. E então você apareceu naquela tempestade de neve, e eu pensei, talvez eu pudesse te usar para preencher os espaços vazios. Mas você não preencheu os espaços, Grace. Você construiu algo totalmente novo. Você me deu uma razão para viver em vez de apenas existir. Você me deu esperança quando eu pensei que a esperança estava morta. Grace encostou a cabeça no ombro dele. Você me deu segurança quando pensei que nunca mais estaria segura. Você me deu um lar quando pensei que passaria a vida inteira fugindo. Você me deu amor quando pensei que o amor era algo que só acontecia com outras pessoas. Nós nos salvamos, não foi? Nós salvamos. Duas pessoas quebradas que não tinham a menor chance de fazer isso dar certo. E de alguma forma, nós conseguimos. Owen pegou a mão dela. A mesma mão que ele pegara em uma tarde de neve, há 8 meses, quando ela desceu daquela diligência para seus braços. Eu faria tudo de novo. Cada briga, cada medo, cada momento de dúvida, porque nos levou até aqui, a esta varanda, a esta vida, a esta família. Eu também, disse Grace. Eu responderia àquele anúncio 1000 vezes, se isso significasse acabar aqui com você. Eles ficaram em silêncio confortável, observando as estrelas aparecerem uma a uma no céu escurecendo, segurando sua filha, segurando um ao outro, segurando a vida que construíram do nada, exceto desespero, esperança e a crença teimosa de que coisas quebradas poderiam ser consertadas se você estivesse disposto a lutar por elas. Grace viera para Montana em busca de sobrevivência, esperando nada mais do que segurança e abrigo. Em vez disso, ela encontrou tudo o que sempre quisera, mas nunca ousara esperar. Amor, propósito, pertencimento e um futuro tão brilhante que fez seus primeiros dias desesperados em Hecla parecerem a história de outra pessoa. Ela chegara na tempestade como uma estranha, com medo e sozinha. E se tornara Grace Ellis, esposa, mãe e professora. Uma mulher que aprendera que às vezes as melhores coisas da vida vêm das escolhas que fazemos quando estamos aterrorizados, desesperados e corajosos o suficiente para arriscar no desconhecido. Owen a esperara no frio, mas eles construíram seu calor juntos. E nada, nem a dor, nem o medo, nem os fantasmas do passado, poderiam extinguir o fogo que criaram de dois corações desesperados, aprendendo a bater como um só.